Então, hoje estamos aqui novamente para falar mais um pouco sobre hipnose com regressão de memória. Nós recebemos alguns e-mails, alguns contatos pelas nossas páginas de redes sociais, algumas perguntas referente à hipnose e regressão de memória. E as perguntas foram: vocês fazem regressão de memória e também hipnose? E a resposta é: só é possível fazer uma regressão de memória quando aplicada a técnica da hipnose. Então, primeiro a hipnose, para possibilitar colocar a pessoa num estado emocional não racional, alterado, para que possa possibilitar os pacientes de buscar, de poder, por exemplo, alcançar as memórias mais remotas. Quando há um trauma muito grande, a pessoa lembra facilmente e imagina que todo o efeito colateral, ou seja, todo o efeito e sintomas são referentes a esse tipo de trauma, somente a esse tipo de trauma. Mas na realidade não é bem assim, não é sempre assim. Considera-se isso um foco do problema. Pode ter outros focos, entende? Quando a gente é jovem, é criança, quando se é criança, os pais podem tratar bem, tratar mal, pode acontecer alguns eventos desconfortáveis, traumáticos, que podem incomodar a criança, mas passa batido, porque ela vai seguindo em frente, vai estudando com dificuldade. Na escola, às vezes os professores não estão nos seus melhores dias, colocam pressão. Antigamente colocavam de castigo atrás da porta, em cima do milho, batiam com vara de marmelo, davam tapas na boca, gritavam, cala a boca, fica quieto e tal. Os pais também usam muito essas palavras negativas, cala a boca, fica quieto, eu estou mandando você, eu que estou falando para você, eu estou te mandando, faça isso, faça aquilo. Muitas vezes a criança nem sabe por que está fazendo tal coisa, nem sabe por que tem culpa, não é? Outro dia chegou uma paciente no nosso consultório que tinha um trauma tão grande por apenas um foco. Tinha vários focos, lógico, mas um foco principal foi que ela nem sabe por que, aos 4 anos de idade, perdeu uma chave e apanhou muito da mãe. Apanhou tanto que ficou dias assim, traumatizada. E aquilo passou, e ela casou, e ela tem filhos, e ela percebeu na terapia que ela repetiu os mesmos padrões dos pais dela, da mãe dela. Ela, como mãe, repete os mesmos padrões que a mãe dela praticava com ela. Então, assim, as pessoas não consideram que os sintomas que estão sentindo hoje, como angústias, medos, dores, fobias, insegurança, choram demais, se sentem rejeitados, eles acham que isso não tem nada a ver com o passado, com a nossa infância, né? Passado que eu digo é até a infância. Mas é ali que mora o problema. Normalmente, 80% é aí que mora o problema. Essa geração mais nova, mais jovem, não vai ter tanto esse problema porque
vai ter outros tipos de problemas, assim. Não vai ter mais tanta violência, porque estão combatendo muita violência na rede social, nas mídias, e isso é muito importante, isso é muito bom, para que acabe essa violência. Então, assim, acontecem coisas incríveis, de uma criança que queria fazer uma cirurgia, uma moça veio aqui, né, com 25, 26 anos de idade, queria fazer uma cirurgia, precisava fazer uma cirurgia, enfrentar uma cirurgia, e ela não queria fazer isso, cirurgia, porque ela tinha medo de médico, de cirurgia, de sangue, de corte. Ficou imaginando tudo isso e entrou em pânico, enfim, não queria fazer cirurgia. Veio fazer a terapia de hipnose e a gente voltou, digamos, abriu a memória dela, possibilitou que ela acessasse na memória dela algo muito importante para ela. Aos 3 anos de idade, ela estava numa rua, antigamente passava carroça lá no interior, até hoje deve passar, mas passava mais carroça no interior, e aí ela ficou olhando 2 cavalos que em seguida foram atropelados por um caminhão, jorrou sangue para tudo quanto é lado. Além da dó, da perca de ter visto o animal sofrer, o sofrimento do animal transferiu para ela o sentimento dela, né? E ela ficou traumatizada com sangue e tal, aquilo ficou na cabeça dela, nunca mais ela pensou nisso. Quando ela fez a terapia, ela percebeu que isso estava incomodando ela ainda. Então isso foi revertido, não foi apagado. Eu quero dizer uma coisa muito importante nesse vídeo. Em primeiro lugar, o cérebro não apaga nenhuma memória. Esquecer é uma questão de tempo, que a pessoa esquece porque passou muito tempo, não lembra mais, não fica recordando, né? Então, assim, a gente utiliza o nosso cérebro nos últimos 5 anos para resolver coisas, mas esquecer, o cérebro não esquece nada. Por isso que é possível fazer tratamento de hipnose, porque não esquece nada. Está tudo dentro do cérebro de cada pessoa. É só saber acessar isso. É só saber como achar uma forma adequada, saudável, de acessar essas memórias e ressignificar. Fazer resolver, perdoar, eliminar o trauma da memória, a parte negativa da memória, e ficar com aquele sentimento de que está tudo confortável, que, por exemplo, que a pessoa não teve culpa porque perdeu a chave. Então, assim, a culpa dela até hoje faz ela se sentir desconfortável no trabalho. Imagina que as pessoas ficam olhando para ela, ficam cuidando da pessoa, entende? São efeitos que disparam sintomas de desconfiança, de insegurança, desconforto emocional, emotividade, raiva. Raiva contida, você dispara na hora da raiva, você dispara a violência. Sem saber, dentro da casa da pessoa, tem muita violência dentro das residências, porque a porta é fechada, ninguém sabe. Entende? Os vizinhos não vão se incomodar com a violência da vizinha, do vizinho, violência do marido, da mulher com o marido, do marido com a mulher. Ninguém vai se incomodar com isso. E as pessoas sofrem. Aí tem dificuldade de concentração, de estudar, né? Tem déficit de atenção. Por quê? Porque às vezes o professor é muito bruto, ele não vai com amor e carinho dar a aula. Ele já vai com os problemas lá dentro da casa dele já e chega lá e está cansado, estressado, ganha pouco, sei lá. Deve ter algum motivo que faça com que eles tratam os alunos, alguns tratam bem, outros não tratam bem. Então tem uma série de consequências. A hipnose, em 2, 3 sessões de 2 horas. Por que isso? Porque leva 40 minutos para uma avaliação emocional. E depois a explicação de como fazer a terapia. E depois fazer a primeira terapia. E a primeira vez não é tão boa quanto a segunda. A primeira vez parece meio... O que vai acontecer? O que ele vai fazer com a gente? O que ele vai fazer? Será que eu vou dormir? Não é dormir. Hipnose não dorme.
a pessoa fica com um estado alterado interno, voltado para o inconsciente e subconsciente. O racional dela para de funcionar, entende? Quando a pessoa está dormindo, o racional para de funcionar, só fica funcionando o cérebro, a respiração e o coração. Ótimo. E os órgãos, né? Mas enfim, ela não fica dormindo e pensando, vou resolver um problema, vou resolver 2 problemas, vou resolver 3 problemas. Não acontece isso quando a pessoa está dormindo. Ela perde essa condição racional de conversar, de ouvir, de falar. Ela só fica pensando. O cérebro fica pensando 24 horas. O cérebro não para nunca. Ele fica vibrando, pensando, e as emoções ficam contidas. Então, o tratamento de hipnose é uma coisa simples, tranquila, calma. Quanto menos esforço fizer, melhor para a terapia. Quanto mais tranquilidade, mais calma, mais conforto, menos esforço, melhor para a terapia, mais sucesso. Menos sessões, mais profundidade, mais resultados. E aqui a gente tem um espaço preparado para isso nos nossos consultórios, para atender você de maneira confortável, sem pressa, sem correria, de 1 hora, 2 horas para a gente conversar, falar, analisar, avaliar os pontos e trabalhar os pontos nevrálgicos, os pontos importantes. Dificilmente a terapia de hipnose é aconselhada para sensações físicas, dores, essas coisas. Pode ajudar, se for de ordem emocional. Mas se não for de ordem emocional, é só tratar das questões emocionais. Qualquer questões emocionais que você tenha, qualquer uma, que os medicamentos não vão curar, só vão remediar, que o psicólogo vai dar um suporte psicológico, mas não vai resolver a causa do problema. E os pacientes sempre dizem nos vídeos, né, depoimento, eu tomei um monte de medicamento, mas sempre voltei com o problema para casa, certo? Eu fiz várias sessões com psicólogos, mas sempre voltei com o problema para casa. Aqui na terapia de hipnose não é assim. Você faz a terapia de hipnose, resolve o problema, não volta com o problema para casa. Entendeu a diferença? Fique tranquilo. Tem solução, sim, para problemas emocionais, dos mais profundos, mais diversos, bulimia, anorexia e outras coisas mais. Procure-nos. Meu nome é Robert. Obrigado.